Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. Nosso programa de hoje é no estilo Pinga Fogo e nós convidamos aí Sidney Fernandes e Carlos Luz para mais um Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos. Olá, amigos, olá, Sidney, olá, Theo, né? E caro ouvinte, nós iniciamos então mais um Pega Fogo aqui, em que Sidney Fernandes, com sua experiência de escritor espírita, de palestrante espírita, e ele possa nos orientar, os nossos ouvintes, com seus questionamentos que nos chegam através de e-mail. Sidney, a nosso ouvinte diz que sempre sonha com uma amiga da mãe dela, que faleceu já há muitos anos, quando ela ainda era uma criança. Ela pergunta se existe alguma explicação para ela ter tantos sonhos com essa amiga, sendo que ela nem era ligada a essa amiga de sua mãe? Carlos, eu sou obrigado a recorrer a Richard Simonetti, que nos orientava muito nessa questão dos sonhos, a ponto de até classificá-los. Ora, pela influência da temperatura, quando você dorme com os pés descobertos, ora, por você ter se alimentado de maneira não muito frugal durante a noite, o que vai lhe trazer pesadelos digestivos. Isso não invalida, no entanto, a possibilidade do desdobramento, a possibilidade das viagens para o plano espiritual. Agora, a pergunta da consulente diz respeito a alguma afinidade que ela tinha com essa criatura, com a pessoa com quem ela sonha, e ela nem mesmo se dá conta disso. Então, acontece quando nós nos desdobramos, quando nos ausentamos do processo físico, propriamente físico, acontece de a gente lembrar-se ou ter contato ou relembrar algumas relações do passado, ora de uma vida anterior, ora mesmo desta vida, coisa que a gente já havia se esquecido. Então, eu entendo que esses sonhos reiterados com essa pessoa pode significar a própria pessoa que está sonhando ir atrás dessa amiga, que ela nem tinha noção de que era tão próxima, ou, ao contrário, a amiga vir visitá-la. Agora, tem que haver alguma combinação, alguma assimilação de fluidos, uma identificação para que elas se encontrem com essa, vamos dizer, frequência. No entanto, como o próprio Richard dizia, os sonhos são muito assim traiçoeiros, né? Porque nós temos aquela barreira de esquecimento e modificamos tudo, né? Nós interpretamos como isso ou aquilo, então temos que ter cuidado. Mas, mesmo com alguns deslizes e algumas coisas que não são propriamente espirituais, são mais do terra a terra, mais orgânicas, isso não invalida a possibilidade de reencontros espirituais. Ótimo, sim, essa questão sua foi muito bem respondida. Com certeza o ouvinte ficará satisfeita com essa resposta. E uma outra ouvinte, ela diz que tem um filho com síndrome de Down. E ela pergunta como o Espiritismo explica casos assim e o que ela deve fazer em favor desse filho, a qual ela ama muito.
Bem, eu vou começar a resposta pelo fim da pergunta. Deve continuar amando mesmo. É disso que essa criatura, esse filho, essa pessoa precisa. Muito amor. Como diz Divaldo Franco, espalhando algodões de amor em torno da pessoa. Eu me lembro, Carlos, de uma pergunta que um sacerdote, que eu respeito muito, e você também, recebeu de uma avó, indagando a ele: padre, por que o meu neto nasceu com síndrome de Down? A senhora não sabe que quando uma criatura especial está numa casa, mobiliza as atenções de todas as pessoas, a casa fica mais fraterna, mais solidária, as pessoas têm o despertar da sua empatia? Sim, sim, padre, eu sei disso. E é o que acontece na minha casa. Mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei é por que na minha casa e não na do vizinho nasceu uma criança com síndrome de Down. Ah, a senhora vai me desculpar, mas essa resposta eu não tenho. Então, esse sacerdote, Carlos, com certeza é uma pessoa que lê obras espíritas, ela sabe que nós não nascemos com a concepção, que nós trazemos para esta vida situações relacionadas com vidas anteriores. E quando não encontramos a explicação para um problema desta vida, nós temos que necessariamente recorrer a vidas anteriores. Por que uma criança nasce com síndrome de Down, sem uma perninha, ou com câncer? Com certeza, Deus é justo sempre. E nós recebemos aquilo que demos para a vida. Então, não podemos jamais alimentar a hipócrita conclusão de que Deus é injusto. Não, nós estamos colhendo aquilo que semeamos. E a doutrina espírita, mais propriamente a lei da reencarnação, irmã gêmea da lei de causa e efeito, vem nos trazer a explicação necessária para todos os problemas que temos nesta vida e que não temos explicação nesta vida. Temos que recorrer ao passado. Por que uma criança nasce com síndrome de Down e a outra perfeitinha, um corpo atlético, uma inteligência brilhante? É porque são pessoas diferentes, espíritos diferentes, que precisam de remédios diferentes para os seus desvios espirituais. Ah, bem respondido também, né? E importante a resposta sua iniciando com amor, né? Sendo o motivo que for, qualquer pessoa que reencarna em nossa família, seja na condição que for, né? Deve ser recebida com muito carinho, com muita bondade e, sobretudo, com amor. O Sidney, esse outro ouvinte, ele pergunta se existe alguma explicação espiritual para a epilepsia, já que não aparece nos exames médicos nada que justifique a mesma. Essa pessoa está falando de uma lesão chamada pela ciência de idiopática. Não há alteração no eletroencefalograma. Não há alteração através da ecografia, dos exames de sangue. Não se encontra através do raio-x aquele elemento, aquela disfunção no cérebro que poderia justificar as tonturas ou, eventualmente, alguns desmaios. A explicação é a mesma da síndrome de Down. Nós estamos, nesta vida, vivendo, colhendo aquilo que nós semeamos. E um detalhe em relação especificamente da epilepsia. Hoje em dia, há remédios anticonvulsivos muito importantes que permitem que a pessoa portadora da epilepsia tenha uma vida praticamente normal. Isso dá forças para o indivíduo para superar
o curto-circuito que às vezes acontece no cérebro do indivíduo, que às vezes é acionado por uma entidade obsessora. Nós temos muitos casos de obsessão que disparam as crises epiléticas. E algumas pessoas até ficam descrentes porque o remédio previne o desmaio. Não tem nenhuma contradição, não. É que a partir do momento que a ciência permite que aquele medicamento minimize ou controle as crises de um epilético, ela tem mais forças, mais energias para defender-se de eventuais ataques espirituais de obsessores. Mas, sem dúvida, é a lei de causa e efeito que, mais uma vez, se coloca em nossas vidas, fazendo com que colhamos aquilo que nós semeamos. Ótima resposta. O Sidney, o ouvinte diz que sonhava sempre com o avô, o qual, quando ainda era encarnado, e diz que eles eram muito ligados. E diz também que um dia ele parou de sonhar com esse avô, e em seguida ela descobriu que estava grávida. A ligação que tinha com o avô, ela tem agora com a filha, né, fruto dessa gravidez. Ela diz que tem quase certeza que ele voltou para ela como filha. E ela pergunta: isso pode ser possível? É possível. Não é muito comum, mas é possível, principalmente pelo tempo que geralmente o espírito passa no plano espiritual. Mas nos relatos de Ian Stevenson e de Banerjee, e também do professor Hernani Guimarães Andrade, nós temos muitos casos de reencarnações assim com pouco interstício no plano espiritual. Então, não é muito comum, mas não é impossível. Agora, como que ela vai ter a certeza? Não vai ter certeza, mas ela pode, através de uma observação mais acurada, observar os hábitos, observar o comportamento. Isso faz parte da personalidade do espírito. Mesmo que ele reencarne, ele mantém alguns gostos por cores, comidas, locais, estilos de músicas, literatura, hábitos artísticos, preferências artísticas. Isso tudo é de se supor que o espírito mantenha os mesmos valores, ou pelo menos alguns valores de vidas anteriores. Mas eu lhe diria, minha cara consulente, que isso aí não é tão importante. O importante é que a sua filha receba a educação, o amor, o carinho, e você tendo a certeza de que a sua influência até os 7 anos, até um pouquinho mais, é fundamental para que a sua filha cresça como se fosse uma árvorezinha, uma estacazinha ao lado, servindo de balizamento para a sua conduta, porque é exatamente nessa época que a criança está mais susceptível de mudança de comportamento. Não se fala que é de menino que se torce o pepino? Pois, nesse momento, esse momento é fundamental para que você dê à sua filha uma nova possibilidade, uma nova proposta de comportamento nesta atual vida. Ótima questão. E a próxima também é sobre sonho. O ouvinte diz que sempre sonha que está voando, como se estivesse desencarnada. Depois ela se vê entrando de volta no corpo, que estava deitada na cama. Quando abre os olhos, ela tem a sensação de ter entrado de volta já no corpo. E ela pergunta se isso é só um sonho ou realmente o espírito sai do corpo, Sidney. Olha, Carlos, eu gostaria de fazer uso nesse instante de
algumas colocações bem interessantes feitas por Mônica Davos na sua obra mais recente, em que ela fala sobre os fragmentos da sua mediunidade. E ela fala constantemente dessa possibilidade de desdobramento, de sair do corpo, como se estivesse desencarnado e depois voltando para o corpo, deitado na cama. Mônica Davos traz muitos relatos pessoais dela nessa situação. Então, eu acredito, sim, que a consulente passa por essa experiência. Há possibilidade, não é impossível, em algumas pessoas até muito comum, e ela deve ter a certeza de que está sendo sempre acompanhada pelos seus mentores espirituais, que vão trazê-la de volta e vão propiciar a ela, com essas viagens, novos conhecimentos, novas propostas, novos estímulos e consolo para as vicissitudes da sua vida atual. Nas reuniões mediúnicas, o ouvinte diz que é muito comum a presença de espíritos alegando que estão sofrendo por culpa de alguém. Como cada um é responsável por seus atos, como estes estariam sofrendo por culpa de outra pessoa, Sidney? Nós temos inúmeros casos nessas situações, Carlos. E as pessoas, geralmente, quando se queixam, elas sempre procuram um responsável, achando que a causa das suas dores sempre deve ser debitadas para o outro, para outras circunstâncias. Quando nós temos um processo de perturbação espiritual, que é o que ela nos leva a crer que esteja acontecendo com ela, temos que entender, Carlos, que no processo obsessivo há dois erros. O primeiro, o que a vítima atual provocou no passado, prejudicando uma outra pessoa. E essa pessoa não perdoa o mal que essa criatura fez no passado, e agora invertem-se as posições e essa pessoa, suposta vítima, volta para fazer justiça com as próprias mãos. Então, é uma coisa muito comum em reuniões de desobsessão, em que as duas pessoas, as duas criaturas, têm débitos recíprocos entre si e, infelizmente, uma jogando a culpa na outra. É fundamental, daí, a importância do termo atual. Não se fala mais em um orientador espiritual que vai doutrinar, não se fala mais em doutrinador de espíritos, fala-se em esclarecedor. Por quê? Ele tem que esclarecer o desencarnado e, por sua vez, o encarnado tem que ser esclarecido também. Isto é, ambos chegarem à conclusão de que erraram e agora precisam se perdoar, tocar a vida para frente para que eles possam efetivamente chegar o mais próximo possível do equilíbrio e da felicidade. O ouvinte diz que há 4 meses sonhou com a irmã dele falecida. Ela o esclareceu como estava no plano espiritual e disse que tem contato com nosso pai, que também faleceu 2 anos antes dela. Porém, estão em planos diferentes. Isso é possível? Perfeitamente possível. Nós temos no livro Nosso Lar 2 setores que são muito ligados à divindade. Você pode notar que André Luiz fala muito pouco desses setores, mas isso prova que numa mesma colônia espiritual há a convivência de espíritos de diferentes níveis. A própria mãe de André Luiz, ele não pôde ter contato com ela imediatamente. Por quê? Porque ela já estava num plano superior. Não obstante, inicialmente através de sonhos, e depois com a presença dela, e depois com a reencarnação dela, nós percebemos que espíritos superiores podem descer de planos elevados, vir para colônias espirituais
não tão elevados como o nosso lar, e podem até reencarnar num gesto de desprendimento, de empatia, de generosidade. Então, eu vejo que esse contato dessa irmã falecida com o pai, em planos diferentes, é perfeitamente possível. Nós vemos a toda hora espíritos de nosso lar ingressando, viajando pelo umbral para resgatar espíritos que já estão em condições de serem ajudados. A única diferença desse relato que trouxemos é de que o espírito superior pode ir para onde ele bem entende, mas a recíproca não é verdadeira. O espírito inferior nem sempre pode ir para um plano superior. Mas eu entendo que essa situação descrita é perfeitamente possível. Ah, ótimo. Outra questão. Um casal de pessoas que têm sensibilidade mediúnica, tanto o marido quanto a esposa. Aí ela diz que eu e meu marido tivemos vidência de um garotinho e conseguimos, de uma garotinha, e conseguiram descrevê-la um para o outro. Poucas semanas depois, ela descobriu que estava grávida e continua sonhando com esta mesma menina. Poderia esta ser nossa filha, já que se aproximou de nós? Como funciona essa conexão intrauterina? A alma já está atrelada ao corpo do bebê? Nós teremos poucos minutos para responder essa pergunta, então eu remeteria à consulente à leitura do livro de André Luiz, Missionários da Luz, onde há exatamente essa aproximação. Primeiro, os pais vão para o plano espiritual e encontram-se novamente com o espírito que, inclusive, era antagonista do elemento masculino do casal, daquele que seria seu pai. Eles se acertam e aí ele passa por um trabalho bastante importante de esclarecimento e, a partir daí, os dois passam a ter contato com o espírito numa preparação para essa conexão intrauterina. Sim, antes mesmo da concepção, já existe esse contato, vamos dizer, esse acerto, essa assimilação de fluidos para que a gravidez se desenvolva da melhor maneira possível. Agora, a ligação definitiva do espírito com o corpo acontece no momento da concepção. Bem, Carlos, estamos encerrando. Meus parabéns pela seleção de perguntas. São perguntas bem inteligentes. Você teve que me obrigou a dar tratos à bola aqui para as respostas, mas meus cumprimentos pela redação do programa. Muito obrigado, Carlos. E agora eu devolvo lá para a nossa central, onde Té Oliveira vai fazer o encerramento. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e nós aguardamos vocês na próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá!